Opa, e aí, bom? Na última década aconteceu um fenômeno bem curioso, que foi a figura do vilão ficar muito em alta. A gente teve dezenas de filmes e séries e porrada 4 que contam a história do vilão e como é que ele virou uma pessoa ruim, desde Malévola, Venom, Coringa, até Megamente, meu malvado favorito. Parece até que tem alguma coisa nos vilões que faz a gente ter muito mais curiosidade a respeito da história deles do que os próprios heróis em si, que é teoricamente porque a gente devia torcer, ou tinha alguma coisa que fazia a gente se importar mais com eles, até porque hoje em dia todo mundo cansou dessa merda e tudo que a gente quer ver é o Superman salvando crianças e gatinhos e no final do dia ajudando os escoteiros. Só que ainda assim, mesmo pra uma história de herói super padrão e clichê, você precisa ter um bom vilão e cara, não importa o quanto você acha que você só quer ver um herói, o vilão, ele é o centro, porque é ele quem modula toda a narrativa que torna o herói um herói. E se o vilão for uma merda, aí esquece, a história foi pro saco. E se tem uma pergunta que todo escritor ou mangaka tenta responder é: o que faz um bom vilão? Será que poderia ser o quão ameaçador ele é pra vida do próprio protagonista, sendo capaz de destruir tudo que ele construiu ao longo de anos e anos? Em Monster e na própria parte 1 de Jojo nós temos exatamente esse caso. O Yohan é o responsável por jogar ladeira abaixo toda a carreira brilhante do tema e forçar ele a cair numa espiral de desespero e investigação para ele descobrir a verdade. Assim como o Jill em Phantom Blood, ele arranca tudo que o Jonathan tinha de mais especial. Ele arranca a namorada, ele arranca a família, ele arranca o futuro que ele teria como membro de uma família rica. Em outras obras a gente tem alguns vilões que representam um mal pra sociedade em geral, tá ligado? É tipo o Thanos, o Aizen, o Freeza, tudo que eles fazem de alguma maneira destrói a sociedade em si. Por mais que os primeiros eles também representem um perigo pra sociedade, a narrativa não se move mostrando isso. A narrativa mostra muito mais o que ele tá fazendo com o protagonista e como as ações ruins dele afetam a vida do protagonista. Mas no caso de um Freeza, de um Aizen, de um Thanos, a gente tem literalmente o caso em que tudo que acontece na história faz o protagonista ficar puto porque ele destruiu a sociedade, não é um ataque pessoal em coisas pessoais do protagonista. E na parte 4 de Jojo, o Hirohiko Araki resolveu brincar com esses limites do que um verdadeiro vilão pode fazer na vida comum das pessoas e também na vida dos protagonistas. Yoshikage Kira tem 33 anos, mora na parte nordeste de Morioh e tá, eu não vou ler essa copy paste inteira, se você achou que eu ia ler, esquece. Existe alguma coisa que sempre me fez ver o Kira como o melhor vilão de Jojo. O Jill representa esse puro mal, alguém que acha que merece governar o mundo como uma espécie de deus ou rei. O Cars aparece logo em seguida, fazendo aquele processo de Dragon Ballização dos shonen, né? Ele basicamente aparece sendo o Jill, só que mais forte e com uns poderes ali a mais e mais inteligente e tal. Ele é uma etapa superior da mesma ameaça que o Jill representa. Com o único detalhe de que ele não quer ser só o governante da raça humana em si, ele quer ser o ápice da escala evolutiva e governar tudo e todos, e criar uma harmonia do jeito que ele acha que é uma harmonia pro mundo. Daí na parte 3 o Jill volta com o stand e ele vai num patamar ainda mais absurdo de poder, aí ele vira praticamente um deus mesmo, né, porque o cara controla o tempo, quem controla o tempo controla o mundo. Só que tudo muda em Jojo a partir da parte 4, porque o Araki resolve sair da fórmula clássica da jornada do herói e do shonen para construir uma nova forma de contar a história em Jojo, buscando muitos elementos de animes slice of life, que seriam aqueles animes em que você só vê o dia a dia dos protagonistas, você só acompanha coisas do cotidiano, tá ligado? Tipo, tem episódio nessa parte que a maior preocupação dos protagonistas é a comida estranha que eles estão comendo num restaurante, ou também é a menina esquisita da escola que tá dando em cima de um amigo deles. Quase metade da parte 4 acontece com vários episódios aleatórios que não parecem nem fazer parte do Jojo, tá ligado? Parece outro anime, e muitas pessoas ficam até pensando, caramba, será que acabou aqui o anime? Tipo, só é filler isso daqui? Não é? Tem gente que nem começa assistindo sem entender e acaba não gostando da parte 4. Mas você construir todo esse ambiente em que você tem múltiplas pessoas e não só um herói fazendo uma jornada em linha reta pra salvar o mundo, mas uma pessoa comum, o Josuke, um garoto vivendo numa cidade e ele conhece vários amigos. Ele tem os inimigos dele ali também, você tem o Hazamada, que é um cuzão, você tem o outro lá que é ladrão, mas mesmo assim, são pessoas, todas elas vivem naquela comunidade e elas têm que se entender, e aos poucos elas vão se entendendo e vai meio que todo mundo virando amigo, até que ele aparece.
O Yoshikage Kira é o vilão que muda tudo e finalmente dá um objetivo unificado para todos os personagens. Só que o mais curioso disso tudo é que a primeira vez que ele aparece é como um figurante, quando eles estão lutando lá com o Pinto Pintudo, que é controlado por um adolescente roqueiro. Lá está ele, apenas esperando o sinal abrir, e você talvez nem ficasse sabendo que ele apareceu nessa parte. Talvez ele tenha te enganado de ser um figurante, uma pessoa comum, e você está descobrindo isso pela primeira vez. Ou não também, né? Porque isso daqui já virou fato tão conhecido que acho que todo mundo sabe disso. Apesar de ele ter aparecido oficialmente nesse episódio, e talvez até, enfim, lá no primeiro episódio, na verdade, mas ele só vai se tornar realmente uma figura relevante dentro da história a partir do momento em que o Koichi e o Rohan têm conhecimento da história da Reimi Sugimoto, aquela fantasma que fica no beco. Ela foi uma das primeiras vítimas e ela conta como é que ele não apenas matou ela, mas também brincou com o psicológico dela, fingindo que era o cachorro, que ficava lambendo a mão dela embaixo da cama e, enfim, depois ele mata ela de maneira brutal. Só pela história que a Reimi Sugimoto conta, você já consegue perceber que ele é um assassino sádico que gosta de ficar cozinhando a vítima antes de realmente matar ela. Só que a imagem que a gente vê logo depois, nos episódios seguintes, em que finalmente o Kira aparece e mostra o rosto dele, não é um assassino esquisitão, igual o Ângelo, ou por exemplo o Hazamada, que também tem uns teor meio psicopata ali, tá ligado? É um cara meio nojento e tal. Ele é um cara com uma postura sóbria, que tá ali conversando com a namorada, até que a gente descobre que a namorada dele é uma mão. E quando o Shigeshi descobre a verdadeira identidade do Kira por acidente, sobra por uma simples criança o horror de ser confrontado por um serial killer. E tipo, mano, toda essa sequência da luta do Kira contra o Shigeshi, se é que dá pra chamar isso de uma luta, né? Porque é basicamente uma criança tendo o cérebro estourado por um adulto de 33 anos. E essa luta toda, ela acaba mostrando pra gente a verdadeira personalidade do Kira, né? Ele é um cara que gosta de ficar o tempo todo se mostrando pra ele mesmo e quanto pros outros, né? Por isso que ele tem aquele trecho que virou o meme, a copypasta do meu nome é Yoshikage Kira, eu tenho 33 anos. Esse momento é basicamente ele simplesmente se apresentando pro Shigeshi falar, olha, que cara metódico, que pessoa regrada. Ele não precisava falar tudo aquilo e o próprio Shigeshi fala, mas por que você tá me falando tudo isso, tio? Só que uma coisa que fica clara é que o Kira não quer só viver uma vida tranquila, o que pode parecer um pouco estranho, né, já que o tempo todo ele ficou sendo conhecido por ser o vilão que quer ter um objetivo simples, que é diferente do Jill, que quer dominar o mundo, o Cars, que quer virar o orangotango máximo da evolução. Na verdade, o Kira quer provar que ele consegue isso pra ele mesmo, assim como ele sempre fica se vangloriando por ter sorte de escapar ileso de situações complicadas. A primeira vítima depois de ele matar o Shigeshi é uma mulher que simplesmente fica zombando do namorado que comprou uma aliança pra ela ali, que é meio vagabundinha e tal. E o Kira faz questão de matar ela pra supostamente deixar o coração dela puro, porque ela vai estar morta, então ela não vai poder ficar falando abobrinha, né? Só que aí a gente vê que ele tem essa escolha das vítimas porque ela incomodou a moral dele, e ele acha que ele tem esse poder sobre as pessoas de decidir, olha, essa pessoa merece viver, essa pessoa não merece. Durante toda a parte 4, o Kira demonstra que ele não é só frio e calculista, ele não é só o psicopata americano, ele também é dominador. Ele é como se fosse uma versão miniatura do Jill, porque ele não quer dominar o mundo, ele não quer dominar a cidade, mas ele quer dominar aquele pouco de pessoas que tem ao redor dele, tá ligado? Ele é quem manda em todas as relações. Por isso, inclusive, ele se nega a sair com os amigos do trabalho, com outras pessoas, porque ele se considera uma pessoa superior. Então, ele não tem motivo pra se misturar com as pessoas, a não ser que isso de alguma maneira represente uma vantagem pra ele. E o mais curioso é que bastaram alguns adolescentes começarem a investigar a vida dele, que tudo vira de cabeça pra baixo. E aquela sensação que ele mantinha de que tava tudo sob controle e de que ele podia matar quem ele quisesse, a hora que ele quisesse, desmorona em poucos dias. Mas antes de seguir com a história dele, eu preciso só fazer uma pausa pra falar do Killer Queen, o stand dele, que é um dos stands mais icônicos, tipo, eu acho que é um dos stands mais bonitos e mais fodas de Jojo. O Killer Queen é um stand com cara de gato, que eu sinceramente não sei se é uma referência a um animal que é gracioso e elegante, mas que fica arisco e com garras afiadas quando é provocado. O poder do Killer Queen é transformar tudo que ele toca em uma bomba, mas não uma bomba qualquer. É o tipo de bomba que, pelo que aparenta no anime, ele consegue controlar o que e o quanto algo vai ser explodido. Afinal, ele consegue explodir uma mulher
deixar apenas a mão dela pra trás, assim como ele consegue explodir o Shigeshi e deixar a porta intacta, apesar de que ele botou a bomba da maçaneta, mas a maçaneta não explodiu, foi o Shigeshi que explodiu. E o Killer Queen também foi o primeiro stand a mostrar ter múltiplas habilidades, né? Diferente de uma evolução igual o Echoes do Koichi, o Killer Queen ele tem o Sheer Head Attack, que é uma bomba secundária que o Kira consegue lançar da mão dele, que é basicamente um carrinho que pode perseguir o alvo baseado na assinatura de calor e sair explodindo as pessoas. Assim como, claro, né, depois ele também invoca o Bites the Dust e muita gente acha que aquilo lá é um hacking, sendo que na prática não é, né? Tipo, é só uma outra bomba, é uma bomba terciária, mais uma habilidade, não é uma evolução do stand Killer Queen. Mas voltando à história principal do Kira, ele é obrigado não só a fugir da própria casa, mas até a chamar a ajuda do pai que já morreu, do contrário, ele não conseguiria levar sua vida tranquila. E aos poucos a gente vai vendo o Kira perdendo aquela expressão pretensiosa e serena e calma que ele levava, né? Tipo, é muito curioso você ver como alguém que precisava ficar mantendo uma postura, precisava ficar se provando como alguém que é regrado, como alguém que é são da cabeça, na verdade o cara enlouquece e ele vai perdendo toda aquela pose que ele tinha. E eu também tô falando literalmente, né? Ele trocou de expressão porque ele teve que trocar de rosto também, né? E essa segunda fase do Kira, em que ele começa a viver com uma família de fachada, torna a história dele mais complexa, porque agora, além de ele se esconder do Josuke e companhia, ele também precisa fingir ser um bom marido e um bom pai. O único problema é que o homem que ele roubou o rosto não era nenhum dos dois, o que gera um dos gatilhos que faz com que ele futuramente seja pego. Imagina só um dia você acorda e o seu pai age de uma maneira totalmente diferente do normal, tipo, ele começa a ser atencioso e gentil e ele paga o aluguel em dia, ele também não vai comprar cigarro. Em alguns momentos até dá a entender que o Kira estaria desenvolvendo algum tipo de afeto ou empatia por aquela mulher que virou a esposa dele, né? Só que aí fica uma dúvida, será realmente que o Kira tava tendo algum tipo de afeto ou qualquer coisa do tipo com ela de verdade? Ou ele só ficava com medo de ela se machucar e isso soar estranho para os moradores ao redor e alguém começar a investigar ele e descobrir a identidade dele? Mesmo tentando fingir ser uma boa pessoa, o Kira ainda sente aquele instinto de matar, aquele instinto assassino que é mais forte que ele. E então um cara que é tão regrado, certinho e determinado a ter uma vida tranquila, sempre coloca tudo a perder por não conseguir controlar os seus instintos mais primitivos. É até irônico que uma criança como o Hayato foi capaz de descobrir a verdadeira identidade de alguém que se julgava ser o cara mais sortudo e agraciado pelos céus. O único azar que o Hayato teve é que realmente o Kira ele era um pouquinho agraciado pelos céus e ele conseguiu despertar uma nova bomba, a bomba terciária, o Bites the Dust, e depois levar uma flechada de novo do arco e flecha dos stands. O Bites the Dust é a bomba definitiva do Killer Queen e eu confesso que sempre que chega no final de uma parte de Jojo parece que não tem saída, tá ligado? Quando o Cars ele se evolui pra ser o ser supremo, parece que não tem saída, mas o Araki ele sempre consegue inventar uma coisa completamente absurda e uma resolução muito brutal pra resolver as coisas que tipo, mano, tu não esperaria aquilo de jeito nenhum. Menos na parte 6 que realmente você vai ficando sem esperança e você vai aceitando que não tem esperança mesmo. Só que daí o Hayato ele consegue ser mais esperto do que o Kira e ele dá um jeito de colocar o Josuke contra o Kira sem ativar o Bites the Dust. No final da luta a história dá um giro pra dentro da visão do Kira e a gente pensa que ele se safou de novo, que ele conseguiu voltar no tempo, mas logo a gente percebe onde é que ele foi parar. Ele já estava morto no beco entre o mundo dos vivos e dos mortos e dentro desse local, teoricamente você não pode olhar pra trás, do contrário, essas mões vêm atrás de você e aqui tem uma teoria dos fãs, que eu acho muito legal, de que essas mões que pegam o Kira no final seriam as vítimas dele, mas não tem nada confirmado, né, arrastando ele pro inferno ou pro além. No mundo real, a maioria das pessoas só viu o Kira ser morto por um acidente de ambulância, o que é sempre uma grande ironia, porque alguém que só queria ter uma vida comum acaba tendo uma morte totalmente banal e comum. Até na morte, o Kira conseguiu deixar sua marca, talvez sendo a morte de vilão mais icônica de Jojo, né, justamente por ser simples e sem nenhuma grandiosidade. Mas aí, rapaziada, me falem qual que é o vilão favorito de vocês, porque eu pretendo continuar fazendo vídeo sobre outros vilões de Jojo, se esse daqui for bem e se a galera curtir, então comentem. Hypem o vídeo, deem like, compartilhem esse vídeo, porque talvez ele chegue em mais pessoas e, se o desempenho for bem, eu vou ter muito prazer em fazer vídeos de outros vilões de Jojo.